Emma Foster tinha aprendido cedo na vida que pessoas ricas guardavam sua privacidade com câmeras, alarmes e homens que nunca sorriam. A propriedade Pellegrini não era diferente. Ela contou pelo menos 15 pessoal de segurança durante sua primeira caminhada pelo hall de entrada de mármore, cada um observando-a com o tipo de atenção que fez sua pele arrepiar. Senhorita Foster. O homem que a cumprimentou era alto, de cabelos grisalhos, e falava com a eficiência concisa de alguém que tinha trabalhado nesta casa por décadas. Eu sou Vincent, o gerente da casa. O Sr. Pellegrini está esperando você em seu escritório. Ela o seguiu por corredores forrados com arte que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida. Não que ela fosse dizer isso em voz alta. A agência tinha sido muito clara durante sua entrevista. Discrição era inegociável. Perguntas eram desencorajadas. Opiniões eram indesejadas. Lorenzo Pellegrini estava junto à janela quando Vincent abriu a porta do escritório. Ele não se virou imediatamente, e Emma usou esses poucos segundos para acalmar sua respiração. Ela tinha visto a fotografia dele durante sua pesquisa, mas nada a preparou para a presença física dele. Ombros largos preenchiam seu terno escuro. Suas mãos estavam cruzadas atrás de suas costas, e mesmo do outro lado da sala, ela podia sentir a tensão irradiando de sua estrutura. Senhor Pellegrini, senhorita Foster chegou. Ele se virou lentamente. Olhos castanhos a avaliaram com uma intensidade que a fez querer dar um passo para trás. Seu rosto era marcante de uma forma que fotografias não podiam capturar. Todos ângulos afiados e força controlada. Nenhum sorriso suavizava sua expressão. Obrigado, Vincent. Sua voz era baixa, levemente acentuada, com inflexão italiana. Você pode ir. A porta clicou fechada. Emma manteve suas mãos dobradas à sua frente, forçando-se a parecer calma. Você vem altamente recomendada, disse Lorenzo, movendo-se para sua mesa. Ele pegou uma pasta e a abriu. 8 anos de experiência em cuidados pediátricos, fluente em italiano, referências de 3 famílias em Boston. Emma assentiu. Sim, senhor. Minha filha tem 6 anos. Ela foi diagnosticada com leucemia 4 meses atrás. Ele falou sem emoção, como se estivesse lendo um relatório médico. O tratamento é agressivo. Ela requer monitoramento 24 horas por dia, especialmente durante a noite, quando os efeitos colaterais são mais severos. Eu entendo. O olhar dele levantou da pasta. Por que os 3 cuidadores anteriores desistiram em 2 semanas? Eles disseram que Sofia era difícil não responsiva. Eles não conseguiam lidar com o silêncio. Emma sentiu algo apertar em seu peito. Ela tinha lido sobre Sofia no arquivo que a agência forneceu 6 anos, mãe falecida, 2 anos antes. Mutismo seletivo após trauma. Tratamento médico atual para leucemia linfoblástica aguda. Crianças processam o luto de forma diferente que adultos. Emma disse cuidadosamente. Silêncio não significa que ela não está se comunicando. Apenas significa que precisamos aprender a língua dela. Algo piscou na expressão de Lorenzo. Ele colocou a pasta. Você vai trabalhar noites, das 20 às 8 horas. A equipe médica de Sofia cuida dos cuidados diurnos. Seu trabalho é garantir que ela esteja confortável, administrar medicação dentro do cronograma e alertar o médico de plantão se algo mudar. Você terá seu próprio quarto na ala da equipe. Refeições são fornecidas. Vincent lhe dará as regras da casa. Posso conhecer Sofia antes de começar? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Por quê? Porque ela deve saber quem eu sou antes que eu entre em seu quarto no meio da noite. Crianças respondem melhor quando se sentem seguras. Lorenzo a estudou por um longo momento. Então ele se moveu em direção à porta. Siga-me. Eles caminharam por mais corredores. Subiram uma escadaria com um corrimão de ferro que provavelmente antecedia a Guerra Civil. E desceram um corredor pintado em tons suaves de creme. Lorenzo parou em frente a uma porta decorada com uma pequena placa de madeira que dizia Quarto de Sofia em letras elegantes.
Ele bateu 2 vezes, então abriu a porta sem esperar por uma resposta. O quarto era grande e cheio de luz da tarde. Paredes azul suave estavam cobertas com pinturas de nuvens e estrelas. Uma cama de dossel ficava contra uma parede, e perto da janela, uma menina sentava em uma poltrona oversized, um livro aberto em seu colo. Sofia Pellegrini tinha o cabelo escuro de seu pai, embora o dela caísse em cachos soltos ao redor de seu rosto. Sua pele era pálida, quase translúcida, e Emma podia ver o contorno fraco de um acesso venoso sob sua camisa de manga comprida. Olhos castanhos, idênticos aos de Lorenzo, levantaram quando eles entraram, mas ela não falou. Sofia. A voz de Lorenzo mudou quando ele se dirigiu à filha, tornando-se mais suave, mas de alguma forma mais tensa. Esta é a senhorita Foster. Ela vai ajudar a cuidar de você à noite. A menina olhou para Emma, mas não disse nada. Emma ajoelhou-se para que estivessem ao nível dos olhos. Oi, Sofia. Você pode me chamar de Emma se quiser. Eu vi sua leitura sobre borboletas. Esse é um dos meus tópicos favoritos. Nenhuma resposta. O olhar de Sofia voltou para seu livro. Vou deixá-la se acomodar, disse Lorenzo abruptamente. Ele se virou e saiu do quarto antes que Emma pudesse responder. Ela permaneceu onde estava, observando Sofia virar uma página. Não vou incomodá-la se preferir ler. Mas se quiser conversar sobre borboletas mais tarde, adoraria ouvir o que você pensa sobre os padrões de migração das monarcas. Os dedos de Sofia pararam na página, apenas por um segundo. Então ela continuou lendo. Emma levantou-se e saiu silenciosamente do quarto. Sua primeira semana passou em rotina cuidadosa. Ela chegava todas as noites às 8, recebia atualizações da enfermeira diurna e sentava-se na cadeira ao lado da cama de Sofia. A menina nunca falava. Às vezes ela desenhava, às vezes ela olhava para o teto. 2 vezes. Ela teve episódios onde a náusea da quimioterapia a deixava vomitando em uma bacia, enquanto Emma segurava seu cabelo para trás e murmurava sons calmantes. Lorenzo nunca veio ao quarto durante o turno de Emma. Ela o via ocasionalmente de passagem, sempre vestido com ternos escuros, sempre cercado por homens que se moviam como se fossem treinados para a violência. Vincent explicou que o Sr. Pellegrini trabalhava lá até tarde, muitas vezes até o amanhecer. O que Vincent não mencionou foram as câmeras. Emma as notou em sua terceira noite. Pequenas lentes discretas escondidas nos cantos do quarto de Sofia. Uma perto da porta, uma perto da janela, uma acima da estante. Ela não as mencionou a ninguém. Em uma casa como esta, a vigilância era provavelmente padrão. Na quinta noite, Sofia teve uma noite particularmente difícil. A última rodada de quimioterapia a tinha deixado fraca e nauseada. Emma a ajudou a trocar para um pijama limpo após a terceira vez que ela ficou doente. Então a acomodou de volta na cama com panos frios na testa. Eu sei que isso é difícil, Emma sussurrou, ajustando os cobertores. Mas você está lutando tão bravamente. Seu corpo está trabalhando muito para melhorar. Os olhos de Sofia estavam fechados, mas sua pequena mão esticou e apertou os dedos de Emma. Foi a primeira vez que ela iniciou contato físico. Emma permaneceu ali, segurando sua mão, até que a respiração de Sofia se normalizou em sono. Então ela começou a cantarolar suavemente, uma velha canção de ninar que sua figura materna costumava cantar. A melodia era simples, as palavras em dialeto napolitano, que a maioria das pessoas não reconheceria. Ela cantou sobre estrelas e pequenas estrelas, sobre céus noturnos que velavam crianças dormindo, sobre a luz da manhã que sempre retornaria. Os lábios de Sofia moveram-se ligeiramente, formando palavras sem som. A respiração de Emma engasgou. Ela continuou cantando, a voz mal acima de um sussurro, e observou enquanto a boca da menina continuava a moldar as sílabas que ela ainda não conseguia falar. 3 andares abaixo, em um escritório forrado com mogno e livros encadernados em couro, Lorenzo Pellegrini estava congelado em frente a 3 monitores montados em sua parede.
Ele havia instalado o sistema de câmeras depois que a segunda cuidadora desistiu, dizendo a si mesmo que era para fins de segurança, monitoramento médico, proteção de responsabilidade. Ele sabia que estava mentindo para si mesmo. A verdade era mais simples e mais dolorosa. Ele não conseguia suportar estar naquele quarto, vendo sua filha sofrer, sabendo que estava impotente para impedir. As câmeras o deixavam presente, sem estar presente. Um compromisso de covarde. Na maioria das noites, ele trabalhava em arquivos e contratos com os monitores no mudo em sua visão periférica. Ele disse a si mesmo que estava lá apenas verificando periodicamente, certificando-se de que Sofia estava segura. Esta noite ele tinha ligado o som, e agora ele sentou ali, mãos apertando os braços de sua cadeira, ouvindo uma mulher que ele mal conhecia cantar a exata canção de ninar que sua esposa costumava cantar para sua filha. Não apenas qualquer versão. O dialeto napolitano, a melodia específica que Juliana tinha aprendido com sua avó em Nápoles, uma canção tão particular, tão regional, que mesmo a maioria dos italianos não a reconheceria. Na tela, os lábios de Sofia moveram-se. Sua filha, que não falava uma palavra há 2 anos, estava tentando cantar junto. O peito de Lorenzo apertou. Suas mãos começaram a tremer. Como Emma Foster conhecia aquela canção? Como ela sabia as exatas palavras, a exata melodia, a exata inflexão que Juliana tinha usado? Ele observou enquanto Emma gentilmente escovava o cabelo de Sofia para trás da testa dela. O gesto tão dolorosamente familiar que Lorenzo teve que fechar os olhos. Quando ele os abriu novamente, Emma ainda estava lá, ainda cantando suavemente, ainda segurando a mão de sua filha. Pela primeira vez desde a morte de Juliana, Sofia parecia em paz. A canção terminou. Emma sentou em silêncio por alguns momentos, então pegou um livro na mesa de cabeceira. Ela começou a ler em voz alta, sua voz firme e calorosa, e os olhos de Sofia acompanhavam as palavras, embora estivessem claramente ficando pesados de sono. Lorenzo se forçou a desviar o olhar dos monitores. Ele serviu um copo de uísque com mãos que ainda tremiam ligeiramente, então ficou perto da janela com vista para o jardim que Juliana tinha amado. Alguém tinha enviado Emma Foster para sua casa. Alguém que sabia sobre sua filha, sobre sua esposa, sobre momentos familiares privados que nenhum estranho deveria possuir. A questão era se esse alguém pretendia fazer mal ou algo completamente diferente. Ele pegou seu telefone e enviou uma única mensagem de texto para seu chefe de segurança. Histórico completo de Emma Foster. Tudo. Eu quero isso até de manhã. Então ele retornou aos monitores e observou enquanto a estranha que conhecia as canções de ninar de sua esposa morta lia sua filha para dormir. Nos dias seguintes, Lorenzo se viu assistindo os monitores mais do que trabalhando. Emma tinha estabelecido uma rotina com Sofia que parecia contornar toda a resistência que sua filha havia mostrado aos cuidadores anteriores. Ela nunca forçou Sofia a falar, nunca tratou seu silêncio como um problema a ser resolvido. Em vez disso, ela conversava com Sofia como uma pessoa, fazia perguntas a ela e então esperava, genuinamente esperava, por respostas que vinham em acenos de cabeça ou balanços, ou no desenho ocasional. Ela ensinou vocabulário italiano através de jogos, segurando objetos e dizendo seus nomes em inglês e italiano, então celebrando quando Sofia apontava para o item correto. Na 8ª noite, Emma trouxe materiais para fazer pulseiras. Ela sentou-se de pernas cruzadas no chão ao lado da cama de Sofia e espalhou contas coloridas. Em algumas culturas, Emma explicou, as pessoas fazem pulseiras para contar histórias. Cada cor significa algo diferente. Veja esta vermelha. Isso poderia significar coragem. E azul poderia ser força. Sofia observou atentamente enquanto Emma passava as contas em um elástico. Eu acho que você precisa de muitas contas vermelhas, Emma continuou, porque lutar contra esta doença exige tanta coragem.
E talvez algumas douradas para todas as vitórias que você está conquistando. Todo dia que você passa pelo tratamento é uma vitória, Sofia. Cada um deles. A pequena mão de Sofia alcançou as contas. Ela selecionou uma vermelha, então uma dourada, então uma roxa. Roxa, disse Emma. Boa escolha. Isso pode representar criatividade. Ou talvez esperança. O que você acha? Sofia levantou 3 dedos. 3 contas roxas para esperança? Eu amo isso. Juntas elas trabalharam na pulseira. Sofia não falou, mas ela fez escolhas. Escolheu cores, mostrou a Emma padrões que ela queria. Lorenzo observou de seu escritório, aquela familiar aperto retornando ao seu peito. Esta mulher estava alcançando sua filha de maneiras que ninguém mais havia conseguido. Nem os terapeutas, nem os médicos, nem mesmo ele. Especialmente não ele. Quando seu telefone vibrou com o relatório de histórico que ele havia solicitado, Lorenzo quase não quis lê-lo. Parte dele queria preservar qualquer magia que estivesse acontecendo naquele quarto lá em cima. Mas ele era um homem que sobrevivia sabendo as coisas, controlando variáveis, nunca sendo surpreendido. Ele abriu o arquivo. Emma Foster, 28 anos, nascida em Nápoles, Itália. Pais falecidos, sem parentes vivos no sistema. Entrou nos Estados Unidos 2 anos atrás com um visto de trabalho. Certificações em cuidados pediátricos pareciam legítimas na verificação inicial. Nada nas verificações da agência levantou uma bandeira. Referências de emprego verificadas. Mas havia lacunas. Anos na Itália sem registro de emprego claro. Um endereço listado em um orfanato em Nápoles que seu investigador notou com um ponto de interrogação. Lorenzo largou o telefone e olhou para os monitores. Emma estava ajudando Sofia a ir para a cama agora, ajeitando os cobertores ao redor dela, com a mesma atenção cuidadosa que Juliana costumava demonstrar. Então Emma fez algo que gelou o sangue de Lorenzo. Ela se inclinou e beijou a testa de Sofia, então traçou uma pequena cruz na testa de sua filha com o polegar. Era um gesto de bênção, uma tradição napolitana específica que a família de Juliana praticava. Uma tradição que ninguém de fora daquela família deveria saber. Lorenzo levantou-se abruptamente, sua cadeira arranhando o chão de madeira. Ele encarou a tela, observando enquanto Emma se acomodava na cadeira ao lado da cama de Sofia e abria um livro. Isso não era coincidência. Isso não era acaso. Emma Foster tinha vindo para sua casa com conhecimento que ela não deveria possuir, e ele precisava saber por quê. Mas mesmo enquanto a suspeita remoía em seu estômago, ele não podia ignorar a outra verdade se desenrolando naqueles monitores. Pela primeira vez em 2 anos, sua filha estava se curando, e ele não tinha ideia se Emma Foster era um anjo enviado para salvá-los ou uma ameaça que ele ainda não entendia. Emma aprendeu a ler os humores de Lorenzo Pellegrini através de pequenos detalhes. O posicionamento de sua mandíbula quando ele entrava em uma sala, a maneira como suas mãos se moviam quando ele estava processando informações que ele não gostava, a lentidão deliberada de sua fala quando ele estava medindo cada palavra. Em sua segunda semana na casa, ela reconheceu quando ele a estava observando. Acontecia durante as trocas de turno, aqueles breves momentos em que a enfermeira diurna saía e Emma chegava. Lorenzo apareceria no corredor, fingindo revisar algo em seu telefone ou falar com Vincent sobre assuntos domésticos. Mas sua atenção sempre se desviava para ela, olhos escuros rastreando seus movimentos com uma intensidade que fazia seu pulso acelerar. Ela não podia se dar ao luxo de sua vigilância, não depois de ter trabalhado tão duro para chegar aqui. Senhorita Foster. A voz dele veio de trás dela uma noite enquanto ela subia a escadaria principal. Um momento, por favor. Emma se virou, agarrando o corrimão para se firmar. Claro, Sr. Pellegrini. Ele gesticulou em direção à sala de estar fora do hall principal. Ela o seguiu, ciente de como o espaço parecia encolher quando ele fechou a porta atrás deles. Sofia parece confortável com você.
Ele disse, movendo-se para servir-se uma bebida da garrafeira de cristal no aparador. Mais confortável do que esteve com qualquer um desde que sua mãe morreu. Ela é uma criança notável. Forte, mesmo quando não consegue falar. Você conversa com ela em italiano às vezes. Não era uma pergunta. Emma manteve sua expressão neutra. A agência mencionou que você preferia alguém fluente na língua. Eu pensei que poderia confortá-la ouvi-lo. Que dialeto você fala? A pergunta caiu como uma pedra em água parada. Emma escolheu suas palavras cuidadosamente. Eu aprendi em Nápoles. Eu vivi lá por vários anos. Fazendo o quê? Trabalhando em centros de acolhimento, aprendendo a língua, tentando construir uma vida. Lorenzo deu um gole em seu uísque, nunca quebrando o contato visual. Nápoles é uma cidade perigosa para uma jovem sozinha. Eu consegui. Tenho certeza que sim. Ele pousou o copo. Minha esposa era de Nápoles, Distrito Norte, perto de Vomero. A família dela ainda mora lá. Emma sentiu o calor subir por seu pescoço, mas forçou-se a permanecer imóvel. É uma área bonita. Ela costumava fazer este prato. O tom de Lorenzo mudou, tornando-se quase conversacional. Macarrão com anchovas e farinha de rosca. Receita muito específica que a avó dela ensinou. Eu senti um cheiro similar vindo da cozinha da equipe ontem. Sua respiração engasgou. Ela tinha ajudado o cozinheiro a preparar o almoço, adicionando ingredientes da memória muscular antes de perceber seu erro. Muitas famílias napolitanas fazem pratos similares. Verdade, ele se aproximou, e Emma teve que resistir à vontade de recuar. Mas a maneira como você preparou, as medidas exatas, o tempo, isso foi idêntico a como Juliana fazia. Vincent comentou, disse que tinha o gosto exatamente como nos velhos tempos. Fico feliz que a equipe tenha gostado. Você está desviando. Estou respondendo às suas perguntas, Sr. Pellegrini. A mandíbula dele apertou. Você sabe coisas que não deveria saber. Receitas de família. Canções de ninar regionais que quase ninguém fora de Nápoles reconhece. Gestos e frases que minha esposa usava. Eu quero entender como. Emma encontrou o olhar dele diretamente. Eu disse que vivia em Nápoles. Eu aprendi com as pessoas de lá. Às vezes, as culturas compartilham tradições mais amplamente do que você pode pensar. E às vezes, as pessoas têm conexões que estão escondendo. O ar entre eles estalou com tensão. Emma podia sentir seu coração bater em sua garganta. Se ele forçasse muito mais, se ele começasse a cavar em seu passado com os recursos que um homem como ele possuía, tudo desmoronaria. Estou aqui para cuidar de Sofia, ela disse baixinho. Esse é meu único propósito. Se meu histórico o incomoda, posso solicitar uma substituição através da agência. Lorenzo estudou o rosto dela por um longo momento. Então ele exalou lentamente. Não. Sofia finalmente começou a responder ao tratamento. Mudar de cuidadores agora a atrasaria. Alívio inundou Emma, embora ela o mantivesse escondido. Então continuarei meu trabalho. Mas entenda isto, ele se inclinou para perto, a voz caindo para quase um sussurro. Eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. Minha filha, minha casa, a memória de minha família. Se você está aqui por qualquer outra razão além do que você alega, eu descobrirei. Eu não esperaria menos. Eles ficaram ali, perto o suficiente para que Emma pudesse sentir o cheiro do perfume dele, ver as partículas douradas em seus olhos castanhos. A atração que ela estava ignorando acendeu-se, quente e perigosa entre eles. Lorenzo recuou primeiro. Sofia teve uma sessão difícil ontem. Os médicos aumentaram a dosagem da medicação dela. Observe-a cuidadosamente esta noite. Eu irei. Ela saiu da sala de estar com as pernas instáveis, descendo as escadas lentamente até ter certeza de que ele não podia mais vê-la. Então ela encostou as costas na parede e fechou os olhos, forçando seu coração acelerado a diminuir. Isso estava ficando mais complicado do que ela planejara. Naquela noite, Sofia estava inquieta desde o momento em que Emma chegou. O aumento da medicação a deixou nauseada.
e ela passou as primeiras 2 horas encolhida de lado, recusando comida ou água. Eu sei que dói, Emma murmurou, pressionando um pano fresco na testa de Sofia. Mas seu corpo precisa de combustível para lutar. Você pode tentar apenas alguns goles de água? Sofia balançou a cabeça fracamente. E se eu te contasse uma história enquanto você bebe? Uma sobre uma princesa que era mais corajosa do que qualquer cavaleiro do reino? Os olhos da menina abriram ligeiramente. Ela deu o menor aceno. Emma segurou o copo nos lábios de Sofia, deixando-a tomar pequenos goles entre as frases, enquanto ela tecia uma história sobre uma princesa com cicatrizes de batalhas contra dragões invisíveis. Uma princesa que perdeu a voz, mas aprendeu a falar através de sua arte, sua bondade, sua coragem. Quando a história terminou, Sofia tinha terminado metade do copo. Bom trabalho, disse Emma, colocando-o de lado. Seu pai ficaria tão orgulhoso. A mão de Sofia moveu-se para o estômago dela, e Emma reconheceu os sinais de aviso imediatamente. Ela pegou a bacia assim que a menina começou a vomitar, segurando-a firme através das violentas ondas de náusea. Quando finalmente diminuiu, Sofia estava chorando silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Está tudo bem, doce menina. Emma a limpou com mãos gentis, trocou seu pijama e a acomodou de volta nos travesseiros. Eu sei que é terrível. Eu sei que você está cansada de ficar doente, mas você está lutando muito e você está vencendo. Todo dia que você passa por isso, você está vencendo. Sofia pegou a mão de Emma e a segurou firme. Elas ficaram assim por horas. Emma cantou suavemente em napolitano, canções antigas sobre estrelas e luz da manhã, e mães que velavam seus filhos do céu. Ela contou histórias. Ela acariciou o cabelo de Sofia até que a menina finalmente adormeceu em um sono exausto. Então Emma repousou a cabeça na beira da cama, ainda segurando a mão de Sofia, e se permitiu chorar baixinho por toda a dor que esta criança havia suportado. 3 andares abaixo, Lorenzo sentou em seu escritório com as mãos cobrindo o rosto. Ele tinha assistido a tudo, cada momento do sofrimento de sua filha, cada palavra gentil de Emma, cada canção, cada história, cada toque terno, e ele tinha quebrado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, quentes e imparáveis. Ele não chorava desde o funeral de Juliana. Tinha prometido a si mesmo que permaneceria forte por Sofia. Mas ver Emma fornecer o conforto que ele deveria estar dando, testemunhar a dor de sua filha a esta distância covarde, finalmente despedaçou o que restava de sua compostura. Ele estava falhando com ela. Sua menininha precisava de um pai que pudesse sentar-se ao lado dela nos piores momentos. E em vez disso, ele se escondia atrás de câmeras e portas fechadas, porque não conseguia suportar enfrentar sua própria impotência. Emma Foster, esta estranha que sabia coisas impossíveis, estava sendo o pai que ele deveria ser. O sol estava nascendo quando Vincent bateu na porta de seu escritório. Senhor, o senhor pediu para ser notificado quando o turno da senhorita Foster terminasse. Lorenzo limpou o rosto bruscamente, removendo a evidência de seu colapso. Obrigado. Ele subiu as escadas para o quarto de Sofia, movendo-se silenciosamente. Emma estava cochilando na cadeira ao lado da cama, ainda segurando a mão de Sofia. Olheiras sombreavam seus olhos. Seu cabelo tinha soltado de seu estilo usualmente arrumado. Ela parecia exausta e linda, e completamente dedicada à sua filha. Sofia se mexeu quando ele entrou. Seus olhos se abriram, encontraram Emma primeiro, então se voltaram para ele. Papai, ela sussurrou. Lorenzo congelou. A voz de sua filha, mal audível, mas inconfundível, falando pela primeira vez em 2 anos. Papai, Sofia disse novamente, um pouco mais forte. Emma ficou a noite toda. Emma acordou bruscamente, desorientada. Então ela viu Lorenzo parado na porta, viu o choque em seu rosto e entendeu o que acabara de acontecer. Sofia,
Lorenzo respirou, atravessando a sala em 3 passos. Ele ajoelhou-se ao lado da cama, pegando a outra mão de sua filha. Você falou. Estou cansada, Sofia sussurrou. Mas Emma diz que cansada está tudo bem. Cansada significa que estou lutando. Você está lutando. Tão bravamente sua voz embargou. Estou tão orgulhoso de você. Sofia sorriu fracamente. Então seus olhos se fecharam novamente, voltando a dormir. Lorenzo permaneceu de joelhos, olhando para o rosto tranquilo de sua filha. Quando ele finalmente olhou para Emma, ela viu algo cru e vulnerável em sua expressão. Ela falou por sua causa, ele disse baixinho. Ela falou porque estava pronta. Não, ele balançou a cabeça. Eu te observei com ela. Eu vi como você a alcança. Como você a faz se sentir segura de uma maneira que ninguém mais conseguiu. Ele fez uma pausa. De uma maneira que eu não consegui. Emma quis argumentar, mas a honestidade em sua admissão a impediu. Você a ama. Isso é o que importa. Amor não é suficiente se eu tenho muito medo de mostrá-lo adequadamente. Lorenzo levantou-se, passando a mão pelo cabelo. Eu te devo mais do que um salário, senhorita Foster. Você devolveu a voz à minha filha. Eu apenas escutei até que ela estivesse pronta para usá-la. Seus olhos se encontraram e aquela perigosa atração entre eles se intensificou. Emma sentiu-a em seu peito quente e insistente. Lorenzo deve ter sentido também porque ele desviou o olhar primeiro, sua mandíbula apertando. Descanse um pouco, ele disse, seu tom tornando-se formal novamente. Você mereceu. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Emma sentou sozinha na sala silenciosa, observando Sofia dormir pacificamente pela primeira vez em dias. Os lábios da menina curvavam-se na leve sugestão de um sorriso. Lá fora, no corredor, Lorenzo pegou seu telefone e enviou uma única mensagem de texto para seu conselheiro. Aumentar a prioridade na investigação de Emma Foster. Preciso saber tudo. Concentrar nas conexões em Nápoles. Família, amigos, qualquer um que ela possa ter conhecido lá. Quero respostas em 48 horas. Ele não conseguia afastar a sensação de que Emma Foster estava conectada ao seu passado de maneiras que ele ainda não entendia. E se essa conexão era uma bênção ou uma ameaça, ele precisava da verdade antes de deixá-la entrar mais fundo em sua vida, porque ela já estava perigosamente perto de seu coração. O relatório chegou às 6 da manhã, entregue pessoalmente pelo consigliere de Lorenzo, um homem chamado Roberto, que trabalhava para a família Pellegrini desde que o pai de Lorenzo estava vivo. A informação que você solicitou, Roberto disse, deslizando uma pasta amarela sobre a mesa. Embora eu o avise, ela levanta mais perguntas do que respostas. Lorenzo abriu o arquivo, examinando os documentos dentro. Emma Foster, 28 anos, certidão de nascimento de Nápoles. Pais listados como falecidos quando ela tinha 12 anos. Entrada nos Estados Unidos 2 anos atrás, com um visto de trabalho patrocinado por uma agência de pessoal de saúde. Mas entre os 12 e os 26 anos, havia lacunas. Grandes extensões de tempo inexplicáveis, sem registros de emprego, sem documentos fiscais, sem pegada digital. O orfanato, Lorenzo disse, apontando para um endereço em Nápoles. Você verificou? Sim. Santa Maria della Gracia, administrado por uma ordem de freiras. Elas confirmaram que Emma Foster viveu lá dos 12 aos 18 anos, depois retornou periodicamente por vários anos. Elas hesitaram em fornecer mais detalhes, citando preocupações com a privacidade. Lorenzo encostou-se em sua cadeira. Preocupações com a privacidade de freiras? Elas são protetoras das crianças que passam por seus cuidados, especialmente aquelas que experimentam trauma. Roberto fez uma pausa. Há algo mais. O visto de trabalho que a trouxe para os Estados Unidos era legítimo, mas as referências que ela forneceu eram mínimas. Quase como se ela deliberadamente mantivesse seu passado vago. Ou alguém a ajudou a mantê-lo vago.
Essa é a minha opinião também. Pessoas não têm lacunas tão significativas, a menos que estejam escondendo algo ou sendo escondidas. Lorenzo fechou o arquivo. Continue investigando. Eu quero saber quem ela conhecia em Nápoles, onde ela trabalhou, como ela se sustentou, se ela tinha conexões com a família de minha esposa, preciso saber. Roberto assentiu. Há mais uma coisa. Nós interceptamos comunicação ontem. A Andrangheta está agindo no Brooklyn, testando nosso território. Antônio Rossi enviou uma mensagem através de intermediários. O nome gelou o sangue de Lorenzo. Antônio Rossi era o tipo de homem que usava a família como arma, que entendia que a maneira mais rápida de quebrar alguém era através das pessoas que amavam. O que a mensagem dizia? Que ele notou que você tem estado distraído, que uma criança doente exige muita atenção, torna um homem vulnerável. A expressão de Roberto endureceu. Ele não fez ameaças explícitas, mas a implicação era clara. Lorenzo levantou-se abruptamente indo até a janela. A luz do amanhecer filtrava-se pelas árvores no jardim. Em algum lugar lá em cima, Sofia estava dormindo pacificamente, provavelmente ainda segurando a mão de Emma. Duplicar a equipe de segurança. Quero guardas armados em rotação ao redor da propriedade. 24 horas. Ninguém entra ou sai sem autorização. E quero vigilância nas localizações conhecidas de Rossi. Se ele sequer olhar para este bairro, quero saber. Já feito. Eu tripliquei os guardas de perímetro ontem à noite quando a mensagem chegou. Bom, Lorenzo voltou-se para seu conselheiro. E Roberto, se Rossi fizer um movimento em direção à minha filha, eu não me importo com a trégua que mantivemos. Não me importo com negociações de território. Eu o acabarei e a todos conectados a ele. Entendido. Depois que Roberto saiu, Lorenzo subiu as escadas para o quarto de Sofia. Ele encontrou Emma lendo suavemente para sua filha, a luz da manhã pegando o ouro em seu cabelo. Sofia estava acordada, os olhos acompanhando as palavras, ocasionalmente as murmurando junto com a voz de Emma. Ambas levantaram o olhar quando ele entrou. Bom dia, papai, Sofia disse. Sua voz ainda estava baixa, mas ela falava sem hesitação agora. Bom dia, estrelinha. Ele beijou a testa dela. Como você está se sentindo? Cansada, mas Emma diz que cansada é vencer. Emma é muito sábia. Ele olhou para a mulher em questão, que tinha posto o livro de lado, e o estava observando com aqueles olhos azuis que pareciam ver demais. Senhorita Foster, preciso falar com você. Em particular, Emma levantou-se, tocando suavemente o ombro de Sofia. Eu volto já, querida. Por que você não escolhe qual história você quer ouvir em seguida? Eles caminharam pelo corredor. Lorenzo fechou a porta atrás deles, então guiou Emma pelo corredor até uma pequena área de estar longe de ouvidos curiosos. Houve um desenvolvimento, ele disse sem preâmbulos. Uma preocupação de segurança que requer mudanças nos arranjos domésticos. A expressão de Emma permaneceu calma, mas ele viu os ombros dela tensarem ligeiramente. Que tipo de preocupação? O tipo em que pessoas com más intenções notaram minha família, especificamente a condição de Sofia. Ele escolheu suas palavras cuidadosamente. Em minha linha de trabalho, a fraqueza é explorada. Uma criança doente me torna vulnerável de maneiras que podem ser usadas contra mim. Você acha que alguém machucaria Sofia? Eu acho que alguém ameaçaria machucar Sofia para conseguir o que quer de mim. Lorenzo a observou processar esta informação. É por isso que preciso de você aqui em tempo integral. Não apenas turnos noturnos. Eu quero você morando na casa, disponível 24 horas por dia durante esta fase de seu tratamento. Senhor Pellegrini, agradeço a oferta, mas tenho um apartamento, uma vida fora do trabalho. Pagarei o triplo da sua tarifa atual. Você terá sua própria suíte na ala leste, banheiro privativo, acesso total à cozinha e aos jardins. Você não será uma prisioneira, apenas mais perto caso Sofia precise de você. Emma hesitou,
e ele podia ver o conflito em seu rosto. Isso parece mais do que apenas cuidados médicos. É proteção. Ele se aproximou, baixando a voz. Sofia está prosperando com você. Ela fala agora. Ela sorri. Ela participa de seu tratamento em vez de apenas suportá-lo. Não posso correr o risco de perder esse progresso se algo acontecer e você não estiver aqui. Você poderia contratar segurança adicional em vez de me pedir para morar. Eu tenho segurança adicional. Eu tenho uma equipe inteira de pessoas cujo trabalho é manter esta casa segura. Ele manteve o olhar dela. Mas nenhum deles pode fazer o que você faz por minha filha. Nenhum deles a faz se sentir segura da maneira que você faz. O ar entre eles mudou, carregado com algo que nada tinha a ver com arranjos de segurança e tudo a ver com a atração que os continuava a unir. Se eu concordar, Emma disse baixinho, preciso de limites, expectativas claras. Isso não pode borrar linhas que deveriam permanecer firmes. Concordo. Você é a cuidadora de Sofia, nada mais. Profissional em todos os momentos. Mesmo enquanto ele dizia isso, Lorenzo sabia que estava mentindo para ambos. As linhas já estavam borradas além do reconhecimento. Emma mudou-se para a ala leste naquela tarde. Ela não tinha muito a trazer de seu apartamento. Apenas 2 malas e uma caixa de livros. Lorenzo enviou homens para recolher seus pertences, insistindo que ela não deveria deixar a propriedade até que a situação de segurança se estabilizasse. Sua nova suíte era maior do que todo o seu apartamento anterior. Quarto com cama de dossel, sala de estar com lareira, banheiro com banheira de imersão. As janelas davam para o jardim, onde as cores do início do outono estavam começando a aparecer. Isso é demais, ela disse quando Vincent lhe mostrou o espaço. O Sr. Pellegrini acredita em fornecer acomodações confortáveis para funcionários internos. Vincent respondeu diplomaticamente. Se precisar de algo, basta usar o telefone da casa. O jantar é servido às 7 na sala de jantar principal, embora você seja bem-vinda para comer em sua suíte, se preferir. Depois que ele saiu, Emma sentou na beira da cama e tentou acalmar sua respiração. Viver aqui em tempo integral significava proximidade constante com Lorenzo. Significava navegar pela atração que se acendia toda vez que estavam na mesma sala. Significava manter sua história de fachada sob constante observação. Mas também significava estar lá para Sofia. E isso importava mais do que seu próprio conforto. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Ela abriu a porta e encontrou Sofia parada no corredor, segurando um pequeno vaso de planta. Emma, Vincent disse, você está ficando agora. Eu te trouxe um presente de boas-vindas. A voz da menina ainda estava baixa, mas ganhando força a cada dia. Sofia, isso é lindo. Emma pegou a planta, uma pequena suculenta com folhas verdes grossas. Você escolheu isso sozinha? Mamãe costumava dizer que plantas fazem os quartos parecerem um lar. Eu pensei que você poderia precisar de uma. A menção casual de Juliana apertou o peito de Emma. Sua mamãe era muito inteligente. Obrigada, doce menina. Podemos fazer mais pulseiras esta noite? Eu quero adicionar contas laranja. O que significa laranja? Sofia pensou por um momento. Felicidade. Porque estou feliz que você está ficando. Emma puxou a menina para um abraço gentil, piscando para conter lágrimas inesperadas. Eu também estou feliz. Naquela noite, Lorenzo as encontrou na sala de estar principal em vez do quarto de Sofia. Emma tinha trazido os materiais para fazer pulseiras, e elas estavam espalhadas no tapete cercadas por contas coloridas. Sofia estava rindo de algo que Emma tinha dito, um som que ainda pegava Lorenzo de surpresa toda vez que ele o ouvia. Papai, olhe! Sofia segurou uma pulseira com padrões intrincados. Emma me ensinou a fazer zigue-zagues. É linda. Ele sentou-se em uma cadeira próxima, contente em observá-las trabalhar. O que todas as cores significam? Vermelho é coragem, ouro é vitória, roxo é esperança e laranja é felicidade. Sofia recitou. Estamos fazendo uma para você. Para mim,
Emma diz que mesmo adultos precisam de lembretes de que são corajosos. Os olhos de Lorenzo encontraram os de Emma sobre a cabeça de sua filha. Ela desviou o olhar primeiro, focando intensamente em enfiar as contas. Eles trabalharam em um silêncio confortável por um tempo. Sofia tagarelava sobre o livro que estava lendo, sobre as estrelas que Emma tinha pintado em seu teto, sobre querer sair quando se sentisse mais forte. Lorenzo se viu relaxando de uma maneira que raramente fazia, a tensão constante em seus ombros diminuindo. Isso parecia perigosamente como família. Mais tarde, depois que Sofia foi para a cama, Emma estava limpando os materiais das contas quando Lorenzo voltou para a sala de estar. Você não precisa fazer isso, ele disse. A equipe cuidará disso. Não é problema. Ela reuniu o último dos materiais em seu recipiente. Além disso, não estou acostumada a ter pessoas limpando por mim. Você terá que se acostumar com muitas coisas se estiver morando aqui. Emma se endireitou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Sou adaptável, eu notei. Ele se aproximou e ela parou. Você se adaptou às necessidades de Sofia, ao ritmo da casa, às minhas preocupações de segurança. Você mal fez perguntas quando eu disse para você se mudar. Você deixou claro que a situação era séria. Eu confio no seu julgamento sobre a segurança de sua filha, mas não sobre outras coisas. Eu não disse isso. Eles ficaram ali à luz da lâmpada, os únicos sons, o tic-tac distante de um relógio e a própria respiração. Lorenzo podia sentir o cheiro do shampoo dela, algo limpo e levemente floral. Podia ver o pulso batendo em sua garganta. Eu te investiguei, ele disse abruptamente. Emma ficou muito parada. E há lacunas significativas em sua história. Anos em que você simplesmente não existe no papel. Ele observou o rosto dela cuidadosamente. Pessoas com lacunas assim geralmente estão fugindo de algo ou escondendo algo. Qual é o seu caso? Talvez eu apenas tenha vivido em silêncio. Nem todo mundo deixa um rastro digital. Em Nápoles, uma das cidades mais documentadas da Itália? Ele balançou a cabeça. Não, você estava em algum lugar, fazendo algo. E você não quer que eu saiba o quê? Emma colocou o recipiente de suprimentos com cuidado deliberado. Você está me pedindo para ir embora? Não. Estou pedindo para você confiar em mim com a verdade. Confiança se conquista, Sr. Pellegrini. Mal nos conhecemos. Nos conhecemos bem o suficiente para que minha filha se apegue a você de maneiras que me aterrorizam. Nos conhecemos bem o suficiente para que eu fique acordado à noite me perguntando por que você conhece as canções de ninar de minha esposa morta. A voz dele baixou. Nos conhecemos bem o suficiente para que eu não consiga parar de pensar em você. E isso é um problema. A confissão pairou entre eles, crua e perigosa. A respiração de Emma engasgou. Isso não pode acontecer. Eu sei. Eu trabalho para você. Eu cuido de sua filha. Isso é tudo o que pode ser. Eu sei disso também. Mas nenhum deles se afastou. O espaço entre eles zumbiu com tudo o que eles não estavam dizendo. Finalmente Emma recuou. Devo verificar Sofia. Ela está dormindo. Eu acabei de vê-la. Então devo ir para a cama. Foi um longo dia. Lorenzo assentiu, não confiando em si mesmo para dizer mais. Ele a observou sair do quarto, então afundou na cadeira mais próxima e apertou as mãos contra o rosto. Isso estava saindo de seu controle. Emma Foster estava se tornando essencial para a recuperação de sua filha e perigosa para seu próprio equilíbrio. Ele não podia investigá-la agressivamente demais sem arriscar que ela fosse embora. Mas ele não podia deixar o mistério de seu passado sem solução. E ele definitivamente não podia continuar fingindo que não estava se apaixonando por uma mulher cujos segredos poderiam destruí-los todos. A pergunta veio em uma noite tranquila de terça-feira, quando Emma estava ajudando Sofia a arrumar sua crescente coleção de pulseiras de contas em uma bandeja forrada de veludo. Emma! A voz de Sofia estava suave, mais clara agora, não mais o sussurro de semanas atrás.
Posso te perguntar algo importante? Claro, doce menina. Você pode me perguntar qualquer coisa. Sofia mexeu em uma pulseira roxa, sem olhar nos olhos de Emma. Você acha que poderia ser minha nova mamãe? As mãos de Emma congelaram no meio do movimento. A pulseira que ela segurava escorregou de seus dedos e espalhou contas pelo tapete. Ela sentiu o ar sair de seus pulmões. Sofia, eu... Ela lutou para encontrar palavras que não partissem o coração da menina. Eu te amo tanto. Você sabe disso, certo? Eu sei. É por isso que pensei que talvez você pudesse ficar para sempre. Não apenas como minha cuidadora, mas como minha mamãe. Papai gosta de você também, eu percebo. Lágrimas ardiam nos olhos de Emma. Ela segurou suavemente o rosto de Sofia. Sua verdadeira mamãe te amou mais do que qualquer coisa neste mundo. Ela está cuidando de você agora, e a memória dela é preciosa. Eu nunca poderia substituí-la, e não gostaria. Ela era especial, mas ela se foi. O lábio inferior de Sofia tremeu. E você está aqui. Você me faz sentir segura como ela fazia. Você canta as canções dela e conhece as receitas dela. E você até faz aquela coisa com a sua mão quando penteia meu cabelo para trás. Igualzinha a ela. O coração de Emma se partiu. Ela puxou Sofia para um abraço, sentindo as lágrimas da menina encharcarem sua camisa. Estou tão feliz por te fazer sentir segura. Isso é o mais importante para mim. Mas, querida, eu sou sua cuidadora. Estou aqui para te ajudar a melhorar, para cuidar de você durante o tratamento. Quando você estiver saudável de novo, você não precisará mais de mim. Sim, eu precisarei. Eu sempre precisarei de você. Você sempre me terá em seu coração. Emma sussurrou, suas próprias lágrimas caindo agora. Mas temos que honrar a memória de sua mamãe, lembrando que ninguém pode tomar o lugar dela. Ela foi sua primeira mamãe, sua verdadeira mamãe. E isso é para sempre. Sofia chorou mais forte, e Emma a segurou, balançando suavemente e murmurando conforto em inglês e italiano. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, Sofia se afastou e enxugou o rosto. Você pelo menos fica até eu melhorar? Eu ficarei enquanto seu papai precisar de mim. Promete? Emma beijou a testa dela. Eu prometo. 3 andares abaixo, Lorenzo estava congelado em seu escritório, olhando para o monitor. Ele tinha ouvido cada palavra. Tinha visto Emma lidar com a pergunta vulnerável de sua filha com tanta graça e honestidade que isso doía fisicamente. Mas o que doía mais era perceber que ele queria que Emma dissesse sim. Queria que ela prometesse para sempre, não apenas até o tratamento terminar. Queria ouvi-la reivindicar o papel de mãe de sua filha e parceira dele. Em vez disso, ela tinha feito a coisa certa, a coisa honrosa. E ele odiava o quanto isso o decepcionava. O momento foi interrompido por Roberto entrando sem bater, sua expressão sombria. Temos um problema. A segurança pegou 2 homens tirando fotografias da propriedade da rua. Quando nossa equipe se aproximou, eles fugiram. Verificamos as placas, registradas em uma empresa de fachada que rastreamos até a organização de Rossi. Lorenzo levantou-se abruptamente. Quão perto eles chegaram? Não na propriedade, mas perto o suficiente para fotografar a ala leste, onde a suíte da senhorita Foster está localizada. Seu sangue gelou. Eles estão observando-a especificamente? Ou eles estão observando você observá-la? De qualquer forma, eles notaram que ela se mudou para a casa, que ela importa para Sofia, o que significa que ela importa para você. Roberto fez uma pausa. Isso a torna um alvo. Aumente as patrulhas ao redor da ala leste. Eu quero alguém postado sob as janelas dela o tempo todo. E encontre esses homens. Quero saber tudo sobre eles até de manhã, já em andamento. Mas, senhor, há mais uma coisa. Roberto puxou outro arquivo. A verificação de antecedentes profunda da senhorita Foster finalmente rendeu resultados. Seus documentos de certificação, os que a permitiam trabalhar como cuidadora pediátrica, eram falsificados. Lorenzo pegou o arquivo,
examinando a análise técnica. Falsificados por quem? Alguém com conexões no submundo napolitano. O tipo de pessoa que se especializa em criar identidades limpas para pessoas que precisam desaparecer ou que não existem no papel. É um trabalho sofisticado, caro. Então ela pagou alguém para lhe dar credenciais falsas para entrar em minha casa. A voz de Lorenzo estava perigosamente baixa. Isso parece infiltração. Ou desespero. As pessoas falsificam documentos por muitas razões, nem todas elas maliciosas, mas algumas delas são. Lorenzo fechou o arquivo. Traga-a para meu escritório. Agora. Emma estava colocando Sofia para dormir quando Vincent apareceu na porta, sua expressão apologética. Senhorita Foster. Senhor. Pellegrini solicita sua presença em seu escritório, imediatamente. O Tom enviou sinais de alerta por seu sistema. Algo errado? Acredito que é isso que ele deseja discutir. Sofia pegou a mão de Emma. Não vá. Fique comigo. Eu volto logo. Eu prometo. Vincent ficará com você até eu voltar. Ok? A caminhada lá até o escritório de Lorenzo pareceu uma marcha para a execução. A mente de Emma disparou através das possibilidades, tentando antecipar o que havia mudado. Quando ela entrou na sala, Lorenzo estava de pé ao lado de sua mesa, o rosto esculpido em pedra. Feche a porta. Ela o fez. Então esperou. Por quanto tempo você pensou que poderia esconder? A voz dele era gelo. Esconder o quê? Ele jogou uma pasta na mesa. Papéis se espalharam. Documentos técnicos que ela não conseguia ler completamente do outro lado da sala. Seus documentos de certificação são falsificações. Falsificações de especialistas, mas falsificações nonetheless. Criados por alguém em Nápoles com laços com o crime organizado. O estômago de Emma despencou. Ela sabia que este momento poderia chegar, mas não tinha se preparado para como se sentiria. Posso explicar? Pode, porque de onde eu estou parece que alguém te enviou aqui deliberadamente. Alguém que sabia sobre minha família, sobre Sofia, sobre fraquezas que eles poderiam explorar. Ele se aproximou, raiva emanando dele em ondas. A Andrangheta tem estado observando esta casa, tirando fotografias. E agora descubro que a mulher em quem confiei a vida de minha filha mentiu sobre suas credenciais para ser contratada. O que devo pensar? Eu nunca machucaria Sofia. Nunca. Eu a amo. Amor não é prova de inocência. As pessoas usam o amor como arma o tempo todo no meu mundo. Emma levantou o queixo. Então o que você quer de mim? Uma confissão. Uma explicação que você já decidiu que não vai acreditar? Eu quero a verdade. Quem te enviou aqui? Para qual organização você trabalha? Qual é a verdadeira razão pela qual você precisou de documentos falsificados para entrar nesta casa? Eu tive minhas razões. Razões pessoais que nada têm a ver com famílias rivais ou disputas de território. Isso não é uma resposta. É a única que posso te dar agora. A mandíbula de Lorenzo apertou. Você achou que eu não descobriria? Que eu não investigaria alguém morando sob meu teto, cuidando de minha filha? Eu tenho recursos que você não pode imaginar, Emma. Eu vou descobrir a verdade com ou sem sua cooperação. Então, acho que você terá que descobrir sem ela. Por quê? Por que proteger quem te ajudou? A menos que você tenha medo deles. A menos que eles tenham algo contra você. Emma permaneceu em silêncio, o que era uma resposta em si. Lorenzo passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada linha de seu corpo. Sofia está prosperando por sua causa. Ela está falando, rindo, engajando-se com seu tratamento. Seus médicos dizem que sua recuperação está progredindo mais rápido do que o esperado. Se eu a mandar embora agora, isso poderia atrasá-la meses, talvez permanentemente. Então não me mande embora. Como posso confiar em você? Como posso deixá-la perto da minha filha quando não sei sua verdadeira agenda? Você tem me observado nessas câmeras por semanas.
Você viu cada interação que tive com Sofia. Já fiz algo que parecesse suspeito? Já tentei acessar partes da casa que não deveria? Já fiz perguntas sobre seus negócios ou sua segurança? Ele quis argumentar, mas não conseguiu. Não. Então confie no que você viu, não no que você teme. Eles se entreolharam por cima da mesa, ambos respirando pesadamente. É o seguinte, disse Lorenzo finalmente. Você permanecerá nesta casa até Sofia completar seu tratamento. Você continuará a cuidar dela exatamente como tem feito. Mas quando ela não precisar mais de suporte médico, quando ela estiver saudável e este capítulo estiver encerrado, você partirá. Você não terá mais contato com ela nem comigo. Você levará seus segredos e desaparecerá de nossas vidas. As palavras atingiram Emma como golpes físicos. Isso a machucará. Ela está apegada a mim. Ela se recuperará. Crianças são resilientes. E quanto a você? A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la. A expressão de Lorenzo estremeceu completamente. O que sobre mim? Você vai se recuperar? Eu farei o que eu sempre faço. Proteger o que é meu e eliminar ameaças. É isso que eu sou para você? Uma ameaça? Eu não sei o que você é. Esse é o problema. Emma sentiu lágrimas ameaçando, mas recusou a deixá-las cair. Certo, eu ficarei até Sofia melhorar. Então eu irei. Mas você deve saber que tudo o que eu fiz aqui, cada momento que passei com sua filha, foi real. Meus sentimentos não são forjados. Ela virou e saiu antes que ele pudesse responder, andando cegamente pelos corredores até chegar à sua suíte. Uma vez lá dentro, ela trancou a porta e afundou na cama, finalmente deixando as lágrimas virem. Ela sabia que isso era temporário, sabia que, eventualmente, a verdade viria à tona e destruiria qualquer conexão frágil que ela construíra com esta família. Mas ela não esperava que doesse tanto. Lá embaixo, Lorenzo serviu-se uma bebida com mãos trêmulas e voltou aos monitores. Sofia estava acordada novamente, chorando baixinho. Ela provavelmente sentiu a mudança na casa, a tensão crepitando pelas paredes. Ele deveria ir até ela, deveria confortar sua filha, mas não conseguia se mover. Em vez disso, ele observou Emma aparecer na porta de Sofia, olhos vermelhos, mas rosto composto. Ela subiu na cama ao lado da menina, puxando-a para perto e cantando suavemente até as lágrimas pararem. O que quer que Emma estivesse escondendo, quaisquer mentiras que ela contara para chegar aqui, uma verdade permanecia inegável. Ela amava sua filha. E Sofia a amava de volta. Lorenzo terminou sua bebida e tomou uma decisão. Ele manteria Emma aqui até Sofia estar saudável. Ele manteria a distância profissional. E ele continuaria cavando em seu passado até encontrar respostas. Mas ele não pensaria em quão vazia a casa se sentiria quando ela partisse. Não reconheceria a dor em seu peito ao pensar em nunca mais vê-la. Algumas coisas eram muito perigosas para querer. E Emma Foster poderia ser a coisa mais perigosa de todas. O alarme médico furou o silêncio às 3 da manhã. Um grito eletrônico estridente que fez Emma se levantar na cama. Ela estava correndo antes que sua mente processasse completamente o que estava acontecendo, pés descalços batendo no mármore frio, enquanto ela corria pelo corredor. O quarto de Sofia estava banhado por uma luz forte. A menina estava convulsionando, seu pequeno corpo rígido contra os lençóis, olhos revirados, espuma nos cantos da boca. Sofia. O treinamento de Emma entrou em ação instantaneamente. Ela virou a criança de lado, apoiando sua cabeça para evitar lesões. Vincent, ligue para o médico agora. O gerente da casa apareceu na porta, telefone já em mãos. Ambulância está a caminho. Diga a eles possível reação alérgica à nova medicação, estado epiléptico. Paciente tem 6 anos com um sistema imunológico comprometido. A voz de Emma era calma, clínica, completamente diferente de seu tom gentil usual. Seus dedos encontraram o pulso de Sofia, contando batidas enquanto observava as convulsões.
Pegue-me o kit de emergência do armário do banheiro. A caixa vermelha. Vincent moveu-se imediatamente. Emma manteve sua posição, uma mão firmando a cabeça de Sofia, a outra verificando suas vias aéreas. As convulsões eram violentas, durando muito tempo. 30 segundos. 45. 1 minuto. Vamos lá, doce menina. Volte para mim. A máscara clínica de Emma rachou ligeiramente. Você é mais forte que isso. Lute. Lorenzo arrombou a porta, ainda com as roupas que usava horas atrás. Seu rosto ficou sem cor quando viu sua filha convulsionando. O que aconteceu? O que há de errado com ela? Nova medicação. O corpo dela está rejeitando. Emma aceitou a caixa vermelha de Vincent e a abriu com eficiência prática. Dentro estavam suprimentos de emergência que iam muito além dos primeiros socorros básicos. Ela puxou uma seringa pré-medida. Isso vai parar a convulsão, mas preciso que você a segure firme. Você não pode simplesmente injetá-la com medicação aleatória. Não é aleatório. É benzodiazepina, tratamento padrão para convulsões prolongadas. Se não pararmos isso nos próximos 30 segundos, ela poderá ter danos cerebrais permanentes. Os olhos de Emma encontraram os dele, ferozes e certos. Confie em mim ou saia do meu caminho. Lorenzo ajoelhou-se ao lado da cama, mãos tremendo enquanto ele ajudava a firmar sua filha. Emma administrou a injeção com a precisão de alguém que havia feito isso centenas de vezes. Eles esperaram, contando segundos que pareciam horas. Lentamente, as convulsões começaram a diminuir. O corpo de Sofia relaxou, sua respiração tornando-se menos difícil. Emma verificou seus sinais vitais novamente, então a posicionou cuidadosamente em posição de recuperação. Suas vias aéreas estão claras, pulso está estabilizando. A medicação está funcionando. Emma finalmente permitiu-se respirar. Mas ela precisa ir para um hospital. A reação pode recomeçar. A equipe médica chegou em minutos. Emma os informou com o tipo de informação detalhada que fez o paramédico-chefe parar e estudá-la. Você tem treinamento médico? Algum. Resposta básica a emergências. Isso foi muito mais que básico, senhora. Eles carregaram Sofia em uma maca. Lorenzo subiu na ambulância sem hesitação, mas antes que as portas fechassem, seus olhos encontraram os de Emma. Venha conosco. Não era um pedido. O hospital era um borrão de luzes fluorescentes e cheiro antisséptico. Sofia foi levada às pressas para a unidade de terapia intensiva pediátrica, enquanto Emma e Lorenzo foram relegados a uma sala de espera com cadeiras desconfortáveis e revistas que ninguém lia. Lorenzo caminhava como um animal enjaulado. Telefone pressionado no ouvido, enquanto ele coordenava com sua equipe de segurança, seus contatos médicos, qualquer um que pudesse fornecer informações mais rápido do que os médicos. Emma sentou-se imóvel, mãos cerradas no colo, ainda usando o pijama que ela vestira antes de correr para o quarto de Sofia. Sua mente repassava cada segundo da crise, analisando o que ela poderia ter feito de diferente mais rápido. Melhor, eles disseram que ela está estável. A voz de Lorenzo cortou seus pensamentos. Ele havia terminado sua ligação e estava de pé na frente dela. Exaustão e medo gravados em cada linha de seu rosto. A convulsão não causou danos duradouros. Você a parou a tempo. Bom, onde você aprendeu a fazer isso? A voz dele era baixa, mas intensa. Aquilo não foi primeiros socorros básicos. Você sabia exatamente qual medicação dar. Exatamente como lidar com uma emergência médica que teria aterrorizado a maioria dos cuidadores. Você trabalhou como uma profissional treinada. Emma olhou para suas mãos. Eu aprendi coisas ao longo dos anos. Não. Lorenzo sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem. Você não adquire esse nível de habilidade. Você é treinada. Extensivamente treinada. E você tem escondido isso. Isso importa? Sofia está segura. Isso importa porque minha filha quase morreu esta noite.
E a única razão pela qual ela não morreu é porque você tinha conhecimento e suprimentos que um cuidador comum não teria. Isso importa porque você tem mentido sobre quem você é desde o momento em que entrou em minha casa. Sua mão disparou agarrando seu pulso. Quem é você, realmente, Emma Foster? A barragem se rompeu. Todos os segredos que ela carregava, todo o peso de sua decepção, finalmente se tornaram demais. Emma sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto antes que pudesse pará-las. Eu tinha 12 anos, ela sussurrou. 12 anos e morrendo em um beco em Nápoles. Minha mãe me deixou lá. Ela era viciada. Escolheu drogas em vez de sua filha. E eu tinha pneumonia tão forte que não conseguia ficar de pé. Lembro de pensar que seria assim que eu morreria. Sozinha. Esquecida. O aperto de Lorenzo em seu pulso afrouxou, mas não soltou. Então esta mulher me encontrou. Linda, gentil, com esta voz que me fazia pensar que talvez anjos fossem reais. Ela me pegou, me levou para seu carro e me levou para um hospital particular. Pagou por tudo. O médico disse que se ela tivesse me encontrado 1 hora depois, eu teria morrido. Emma limpou o rosto bruscamente. Ela não apenas salvou minha vida naquele dia. Ela a mudou. Ela me colocou em um orfanato dirigido por freiras, um bom lugar com educação e segurança. E ela me visitava. Todo mês por 5 anos, esta mulher vinha e passava tempo comigo. Ela me ensinou canções italianas, me contou histórias, me trouxe livros. Ela pagou por minha escolaridade, incluindo cursos básicos de enfermagem, porque eu disse a ela que queria ajudar pessoas da maneira que ela me ajudou. Juliana, a voz de Lorenzo estava rouca. Eu não sabia o nome completo dela. Ela sempre se apresentava apenas como Juliana. A freira disse que ela pediu privacidade, que ela ajudava muitas crianças e não queria atenção ou gratidão. Elas protegiam sua identidade. Emma finalmente olhou para ele, seus olhos azuis nadando em lágrimas. Eu a amava. Ela foi a única mãe que eu realmente tive. E então um dia ela parou de vir. As freiras me disseram que ela estava doente e que não podia mais visitar. 6 meses depois, elas me disseram que ela havia morrido. 2 anos atrás. Sim, eu fiquei devastada, mas ainda não sabia quem ela realmente era. Não até ver seu obituário online. Juliana Pellegrini, esposa de Lorenzo Pellegrini, mãe de Sofia Pellegrini. Havia uma foto, e eu reconheci o rosto dela, embora fizesse anos desde que a vira. A voz de Emma falhou. Ela tinha uma família de verdade, e ela ainda arranjava tempo para uma menina de Rua dos Guetos. Lorenzo soltou seu pulso e cobriu o rosto com as 2 mãos. Quando li que sua filha estava doente, que Sofia tinha leucemia, soube o que tinha que fazer. Juliana salvou minha vida. O mínimo que eu poderia fazer era tentar ajudar a salvar a vida de sua filha. Emma endireitou os ombros. Passei 2 anos treinando adequadamente como cuidadora pediátrica. Trabalhei em empregos terríveis para economizar dinheiro. Mas quando tentei me candidatar a agências, elas queriam referências de empregadores anteriores, conexões familiares, coisas que órfãos não têm. Então encontrei alguém que pudesse criar documentação que passasse na triagem inicial. Estou qualificada para fazer este trabalho. O treinamento é real. Eu só precisei forjar o rastro de papel, porque meu passado não existe da maneira que as agências exigem. Você veio aqui especificamente para ajudar Sofia. Eu vim aqui para honrar a mulher que me deu tudo. Minha vida, minha educação, minha chance de um futuro. Ela nunca pediu nada em troca, nunca me fez sentir como caridade. Ela simplesmente me amou porque podia, porque era quem ela era. A voz de Emma se fortaleceu. Sofia é seu legado, e eu protegerei aquela menina com tudo o que tenho, mesmo que você me odeie por mentir para chegar aqui. O silêncio preencheu a sala de espera. Lorenzo sentou-se perfeitamente imóvel, processando revelações que reescreveram sua compreensão tanto de sua esposa quanto da mulher ao seu lado.
Juliana tinha uma vida inteira que eu não sabia nada a respeito. Ele finalmente disse. Ela saía às vezes. Me dizia que estava visitando a família em Nápoles. Eu pensei que ela se referia aos pais, aos primos. Nunca questionei porque ela parecia feliz quando voltava. Pacífica. Ela provavelmente estava. Ajudar as pessoas lhe trazia alegria. Ela te ajudou, salvou você. E em troca, você salvou a coisa mais preciosa que ela deixou para trás. Lorenzo virou-se para encarar Emma completamente. As freiras? Elas mantiveram a identidade dela em segredo. Ela as fez prometer. Ela disse que seu trabalho com crianças precisava ser separado de seu sobrenome, que era muito perigoso misturar os dois mundos. Os olhos de Emma se arregalaram. Ela sabia, não sabia? Ela sabia o que você era, o que seu nome significava. Ela estava nos protegendo de pessoas exatamente como Antônio Rossi, de homens que usariam crianças como alavanca. A mandíbula de Lorenzo apertou. Ela entendia meu mundo melhor do que eu lhe dava crédito. Um médico apareceu na porta. Senhor Pellegrini, sua filha está acordada e pedindo por vocês dois. Eles o seguiram por corredores estéreis até um quarto particular, onde Sofia estava em uma cama de hospital, parecendo pequena e pálida, mas alerta. Seu rosto se iluminou quando os viu. Papai. Emma, eu te assustei. Lorenzo a alcançou primeiro, abraçando-a cuidadosamente em seus braços. Você nos aterrorizou. Mas você está bem agora. Você vai ficar bem. Emma me deu remédio. Eu me lembro dessa parte. Ela sabia exatamente o que fazer. Sofia estendeu a mão para a de Emma. Como você sabia? Emma apertou a mão dela gentilmente. Porque sua mamãe me ensinou. Há muito tempo, quando eu precisei de ajuda. Ela estava lá para mim. E ela garantiu que eu tivesse as habilidades para estar lá para outras pessoas quando elas precisassem de ajuda. Incluindo você. Mamãe nos enviou você? De certa forma, sim. Eu acho que sim. Sofia sorriu, e por apenas um momento, Emma viu a expressão de Juliana no rosto da menina. A mesma doçura, a mesma gentileza instintiva. Então você tem que ficar para sempre. Sofia disse simplesmente. Se a mamãe te enviou, isso significa que você deve fazer parte da nossa família. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas novamente. Ela olhou para Lorenzo, esperando ver raiva ou traição. Em vez disso, ela viu algo que parecia quase como admiração. Falaremos sobre isso quando você estiver melhor, ele disse suavemente para sua filha. Por enquanto, apenas descanse. Deixe seu corpo curar. Depois que Sofia adormeceu, Lorenzo levou Emma para o corredor. Eles ficaram sob a luz fluorescente, ambos exauridos, ambos emocionalmente esgotados. Preciso de tempo para processar isso, Lorenzo disse. Tudo o que você me contou muda como eu vejo os últimos 2 anos. Como eu vejo Juliana, como eu vejo você. Eu entendo. E sinto muito por mentir. Você não estava mentindo. Não realmente. Você apenas não me contou toda a verdade. Ele passou a mão pelo cabelo. Você falsificou documentos para ser contratada. Mas você fez isso para honrar uma dívida com a mulher que salvou sua vida. Você escondeu seu treinamento médico avançado. Mas você o usou para salvar minha filha. Você guardou segredos, mas os segredos eram sobre proteger a memória de Juliana. Não ferir sua família. Eu nunca quis ferir ninguém. Eu acredito em você. A mão de Lorenzo subiu, pairando perto de seu rosto antes de cair de volta ao seu lado. Minha esposa viu algo em você digno de ser salvo, digno de investir anos de sua vida. E agora eu também vejo. A respiração de Emma falhou. Fique, Lorenzo disse baixinho, não apenas até Sofia melhorar. Fique porque você já é parte desta família, quer tenhamos planejado ou não. Fique porque Juliana nos uniu por uma razão. Não sei se consigo. Por que não? Porque amar pessoas significa eventualmente perdê-las. Eu perdi todos que já amei. Minha mãe me abandonou. Juliana morreu.
Se eu me permitisse amar você e Sofia completamente, se eu me permitisse acreditar que isso poderia ser real. Ela não conseguiu terminar a frase. Lorenzo se aproximou. Então você estaria correndo o mesmo risco que nós. Sofia já te ama. E eu... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Estou me apaixonando por uma mulher que sabia os segredos de minha esposa, que compartilha sua compaixão, que luta por minha filha como se fosse dela. Talvez esse seja o último presente de Juliana para ambos. Uma segunda chance na família. Emma queria acreditar nele. Queria aceitar o futuro que ele estava oferecendo. Mas anos de sobrevivência a ensinaram que a esperança era perigosa. Deixe-me pensar sobre isso, ela sussurrou. Lorenzo assentiu. Então fez algo inesperado. Ele a puxou para seus braços, segurando-a enquanto ela finalmente se permitiu chorar por tudo o que havia perdido e tudo o que ainda poderia ganhar. No quarto do hospital atrás deles, Sofia dormia pacificamente, sonhando com a mãe que havia perdido e a mulher que poderia ajudar seu pai a finalmente se curar. Sofia voltou para a casa do hospital 3 dias depois, fraca, mas estável. Os médicos haviam ajustado seu protocolo de medicação, eliminando o composto que causou a reação grave. Emma permaneceu por perto durante a transição, monitorando cada sintoma, cada mudança de cor ou nível de energia. Lorenzo observava ambos com uma intensidade que fazia o ar parecer elétrico. Ele passou aqueles dias fazendo algo que não se permitia desde a morte de Juliana. Lembrá-la completamente. Não apenas a versão sanitizada do luto, mas a mulher real com todas as suas complexidades e segredos. As viagens de negócios a Nápoles que duravam mais do que o necessário. A maneira como ela voltava com histórias sobre os filhos de sua prima, detalhes que agora parecem deliberadamente vagos, as substanciais doações de caridade que apareciam em suas contas, sempre para organizações ajudando jovens em risco. Ela havia construído um mundo inteiro de compaixão separado do seu mundo de violência, e ela fez isso para proteger ambos os lados. Preciso de tudo sobre as atividades de Juliana em Nápoles, Lorenzo disse a Roberto em seu escritório. Cada doação, cada organização que ela apoiava, cada conexão com o orfanato Santa Maria della Grazie. Quero confirmação da história de Emma até o menor detalhe. Roberto voltou 2 dias depois com um arquivo tão grosso que exigiu ambas as mãos. Os registros do orfanato são extensos. Sua esposa fez doações anônimas por 15 anos, quantias substanciais que financiavam programas de educação, assistência médica e melhorias habitacionais. As freiras mantinham registros meticulosos de suas visitas, embora a identificassem apenas como Juliana de Nápoles. Roberto abriu em uma página marcada. Há notas sobre uma criança específica em que ela demonstrou interesse especial, uma menina trazida aos 12 anos de idade, quase morta de pneumonia e desnutrição. As contas médicas sozinhas eram significativas. Lorenzo estudou as datas. Elas se alinhavam perfeitamente com a linha do tempo de Emma. As freiras confirmaram que Juliana visitou esta criança mensalmente por 5 anos, pagou por sua educação em enfermagem, manteve contato até pouco antes de seu diagnóstico de câncer. Roberto fez uma pausa. Elas disseram que Juliana as fez prometer nunca revelar sua identidade completa às crianças que ela ajudava. Ela acreditava que seu sobrenome as colocaria em perigo. Ela estava certa. Lorenzo fechou o arquivo. Emma Foster é exatamente quem ela diz ser. Então, e agora? Agora eu descubro como mantê-la aqui. Mas Emma tinha outros planos. Lorenzo a encontrou fazendo as malas 2 dias depois, dobrando cuidadosamente as roupas nas mesmas malas com que ela havia chegado. Seu peito apertou ao vê-la. O que você está fazendo? Ela não se virou. Sofia está estável. A crise imediata passou. É hora de eu ir. Nós nunca discutimos sua partida. Você disse que eu poderia ficar até ela melhorar. Ela está melhor.
A voz de Emma estava firme, mas ele ouviu a tensão por baixo dela. Eu abusei da minha hospitalidade. Sofia precisa de você. Sofia precisa do pai dela. Ela precisa de estabilidade e honestidade. Não de uma cuidadora com um passado complicado que mentiu para ser contratada. Emma finalmente o encarou. Eu lhe dei o que eu vim dar. Eu honrei minha dívida com Juliana. Agora preciso deixar você construir sua vida sem o lembrete de segredos e decepção. É isso que você pensa que é? Um lembrete de decepção? Não sou? Lorenzo atravessou o quarto em 3 passos. Você é a mulher que minha esposa escolheu salvar. A mulher em quem ela confiou seu tempo, seus recursos, seu amor. Você é a pessoa que trouxe minha filha de volta da beira do silêncio e do desespero. Você... Ele parou, lutando com as palavras. Você não vai embora. Você não pode me obrigar a ficar. Não estou ordenando, estou pedindo. Suas mãos flexionaram ao seu lado. Por favor, não vá. A resolução de Emma vacilou. Lorenzo, eu não pertenço aqui. Não faço parte do seu mundo. Você se tornou parte dele no momento em que Juliana decidiu que você valia a pena salvar. Você se tornou parte dele quando Sofia a chamou de sua segunda chance de felicidade. Você se tornou parte dele quando eu... Ele não conseguiu terminar. O momento se estendeu entre eles, frágil e vital. Então a voz de Sofia cortou do corredor. Emma, papai, onde vocês estão? Eles a encontraram parada do lado de fora da suíte de Emma, olhos vermelhos de chorar. Você está partindo. Não era uma pergunta. Eu ouvi Vincent conversando com a outra equipe. Ele disse que você estava fazendo as malas. Emma ajoelhou-se na frente dela. Querida, eu... Não. A voz de Sofia falhou. Você prometeu. Você disse que ficaria enquanto o papai precisasse de você. Ele ainda precisa de você. Eu ainda preciso de você. Por favor, não me deixe também. As últimas 3 palavras destruíram algo no peito de Emma. Ah, Sofia, todos que eu amo vão embora. Mamãe partiu. As enfermeiras partiram. Os outros cuidadores partiram. Você é a única que ficou quando as coisas ficaram difíceis. Você é a única que canta as músicas da mamãe e me faz sentir que talvez eu não esteja perdendo-a completamente. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina. Se você for, será como perdê-la de novo. Lorenzo puxou sua filha para seus braços, mas seus olhos nunca deixaram os de Emma. Você ouviu. Precisamos de você. Não posso ficar só porque uma criança tem medo de perder. Isso não é saudável para ninguém. Então fique porque você quer. A voz de Lorenzo baixou. Fique porque partir desta família a machucaria tanto quanto nos machuca. Emma levantou-se lentamente, suas próprias lágrimas ameaçando. Você não sabe o que está pedindo. Estou pedindo que você confie que Juliana sabia o que estava fazendo, que ela a salvou por uma razão além de apenas sobreviver. Que talvez a razão fosse este momento, esta família, esta chance de completar o que ela começou. Ele ajeitou Sofia em seus braços. Estou pedindo para você ser corajosa. Antes que Emma pudesse responder, Roberto apareceu no final do corredor, telefone em mãos e expressão séria. Senhor, temos uma situação. Lorenzo entregou Sofia a Emma e se afastou. Que tipo de situação? Comunicação interceptada. As pessoas de Ross estão planejando uma jogada. Eles sabem que Sofia foi hospitalizada. Eles sabem a rota de transporte que você usará para a próxima consulta dela. Eles estão planejando uma emboscada durante a transferência. Gelo inundou as veias de Lorenzo. Quando? Amanhã de manhã. Eles acham que você a levará ao centro de oncologia para o tratamento agendado. Como eles conseguiram essa informação? Ainda estamos investigando. Mas, senhor, eles mencionaram a cuidadora especificamente. Eles sabem que Emma é importante para Sofia, o que a torna importante para você. Eles veem isso como alavancagem. Os braços de Emma se apertaram protetoramente em torno de Sofia.
A mente de Lorenzo correu através de opções, estratégias, contramedidas. Cancele a consulta. Teremos a equipe médica aqui em vez disso. Já arranjado. Mas isso não resolve o problema maior. Rossi conhece sua fraqueza agora. Ele continuará sondando até encontrar uma abertura. Então eliminaremos a ameaça permanentemente. A voz de Lorenzo ficou fria. Obtenha-me localizações de todas as operações conhecidas de Rossi. Quero ataques coordenados prontos dentro de 1 hora. Senhor, isso está escalando para a guerra. Eles ameaçaram minha filha. Já é guerra. Roberto saiu para fazer os arranjos. Lorenzo virou-se para encontrar Emma observando-o com uma expressão que ele não conseguia ler. Este é o seu mundo. Ela disse baixinho. É isso que Sofia vai crescer vendo. Este sou eu protegendo o que é meu. Você me pediria para fazer menos? Eu pediria que você fosse cuidadoso, estratégico. A voz de Emma firmou-se. E eu pediria que você me escutasse quando eu dissesse que 3 semanas atrás eu mencionei ter visto um sedã prateado estacionado do outro lado da rua em horas estranhas. Sua equipe de segurança o descartou como um convidado de um vizinho. Lorenzo congelou. O quê? Eu não pensei muito nisso na época, mas eu cresci em ruas onde notar detalhes te mantinha vivo. Aquele carro apareceu 4 vezes em 2 semanas, sempre com o mesmo motorista. Um homem na casa dos 30 com uma cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Ele nunca saiu, apenas sentou ali observando a casa por 20 minutos. Então partiu. Por que você não relatou isso formalmente? Eu relatei, eu disse a Vincent. Ele disse que sua equipe de segurança monitorava todos os veículos na área e não encontrou nada preocupante. Os olhos de Emma encontraram os dele. Mas eu anotei a placa de qualquer maneira. Força do hábito do meu tempo em Nápoles. Você aprende a documentar coisas que parecem erradas. Roberto, que havia retornado para ouvir isso, puxou seu telefone. Qual é o número da placa? Emma recitou-o de memória. Roberto digitou rapidamente, então ficou muito quieto. Aquele veículo está registrado em uma holding que rastreamos até a rede de Rossi. Era parte de sua operação de vigilância inicial. Ele olhou para Lorenzo. Sua equipe de segurança perdeu isso. Mas ela pegou. Porque eu sei como é a observação predatória. A voz de Emma estava dura agora. Eu sobrevivi anos reconhecendo quando alguém estava me observando pelas razões erradas. Seu sistema de segurança de alta tecnologia é projetado para capturar ameaças óbvias. Ele não captura as sutis, as pacientes. Lorenzo a encarou, algo se encaixando. O que mais você notou? O entregador que vem 2 vezes por semana chega em horários diferentes do horário regular, mas sempre quando Sofia está visível pelas janelas do jardim. O trabalhador de manutenção que fez a manutenção das câmeras da ala leste levou 3 vezes mais tempo do que o necessário e fez perguntas incomuns sobre a rotina de Sofia. Chega, Lorenzo levantou uma mão. Roberto, verifique tudo o que ela acabou de dizer. Em 30 minutos, eles tiveram confirmação. A empresa de entrega não tinha registro de mudanças de horário. O trabalhador de manutenção não estava na lista de contratados aprovados. Cada detalhe que Emma mencionou foi verificado como uma potencial violação de segurança que os sistemas formais haviam perdido. Você tem instintos que meus profissionais treinados não têm, Lorenzo disse, algo como admiração em sua voz. Habilidades de sobrevivência no nível da rua que complementam a segurança tática. Eu noto coisas. Isso não me torna especial. Isso te torna valiosa. Isso te torna alguém que eu seria um tolo em deixar ir embora. Ele se aproximou. Você quer saber por que estou pedindo para você ficar? É por isso. Não apenas porque Sofia te ama. Não apenas porque você honra a memória de Juliana. Mas porque você nos torna mais fortes. Você vê ameaças que perdemos. Você traz habilidades que não temos. Você não é uma fraqueza, Emma. Você é um recurso. Eu não quero ser um recurso. Eu não quero ser útil. Então seja família.
As palavras saíram mais rudes do que ele pretendia. Seja a mulher que pertence aqui porque ela escolhe, não porque ela deve uma dívida ou serve a um propósito. Sofia, ainda nos braços de Emma, olhou entre eles com os olhos arregalados. Isso significa que você vai ficar? Emma sentiu o peso do momento a pressionando. Todo instinto gritava para ela fugir, para proteger-se da dor inevitável de amar e perder novamente. Mas outra voz, mais suave e mais forte, soava como Juliana. Às vezes a coisa mais corajosa é ficar quando partir seria mais fácil. Ela olhou para Lorenzo, realmente olhou para ele. Viu além do perigoso chefe da máfia, o pai, que estava aterrorizado em falhar com sua filha. O viúvo que estava aprendendo a honrar a memória de sua esposa, abraçando os presentes que ela havia deixado para trás. O homem que estava pedindo para ela ser corajosa o suficiente para construir algo novo a partir de um luto compartilhado. Eu ficarei, Emma sussurrou, não por causa de dívidas ou obrigações, porque você está certo, ir embora me destruiria. O alívio de Lorenzo era visível. Ele estendeu a mão para o rosto dela, então pareceu lembrar-se de Sofia observando e abaixou a mão. Devemos terminar de lidar com a situação de segurança. Use as informações que Emma forneceu, Roberto disse. Entre suas observações e nossas capacidades táticas, podemos identificar todas as vulnerabilidades na operação de Rossi. As próximas horas foram um borrão de planejamento e coordenação. Emma sentou-se no escritório de Lorenzo, fornecendo descrições detalhadas de tudo o que ela havia notado nas últimas semanas. A equipe de Roberto cruzou suas observações com dados de vigilância, construindo um quadro abrangente da operação da Andrangheta. Ao amanhecer, Lorenzo havia autorizado ataques cirúrgicos em 3 locais de Rossi, não guerra, mas eliminação precisa das células específicas que ameaçavam sua família. Ao meio-dia, a ameaça foi neutralizada. O acompanhamento de Roberto veio 1 hora depois, conciso e certo. As pessoas de Rossi haviam sido atingidas com força suficiente para quebrar seu apetite por uma luta, e os registros recuperados nos ataques já estavam passando pelas mãos certas. Uma alavancagem silenciosa que faria os sobreviventes olharem por cima dos ombros em vez de para a casa de Lorenzo. Mais importante, Rossi mesmo sumiu. Nenhuma mensagem, nenhum intermediário, nenhuma postura retaliatória. Um homem assim não parava porque encontrou misericórdia. Ele parava porque finalmente entendeu que não poderia vencer sem convidar o tipo de atenção que devora a todos. Sofia dormiu durante tudo isso, segura em sua cama com segurança extra postada do lado de fora de sua porta. Era quase meia-noite quando Lorenzo finalmente encontrou Emma no jardim, sentada em um banco de pedra sob as estrelas. Sofia está pedindo por você, ele disse baixinho. Ela quer que você cante para ela dormir. Eu subirei em um momento. Emma não se moveu. Eu precisava de ar primeiro. Precisava processar que eu acabei de ajudar a planejar uma operação militar contra o crime organizado. Lorenzo sentou-se ao lado dela. Tendo segundas intenções? Sobre ficar? Não, sobre o que ficar significa. Constantemente. Ela virou-se para encará-lo. Seu mundo é violento, perigoso, cheio de ameaças que a maioria das pessoas nunca encontra. Eu sei, e eu entenderia se você escolhesse partir por causa disso. Eu não estou partindo, mas eu preciso que você entenda algo. A voz de Emma se fortaleceu. Juliana mantinha seu trabalho com crianças separado do seu mundo, porque ela sabia que ambos precisavam de proteção. Se eu ficar, se eu me tornar parte desta família, preciso da mesma separação. Eu não me envolverei em seus negócios, não saberei detalhes de operações ou conflitos. Eu cuidarei de Sofia, estarei presente para esta família. Mas a violência fica do lado de fora. Eu posso viver com isso. Você pode? Porque eu te observei esta noite. Observei você tomar decisões sobre a vida das pessoas com a mesma calculista que usaria para um negócio.
É isso que você é. Esse é o seu mundo. E preciso saber que você não nos arrastará a mim ou a Sofia para ele mais do que o absolutamente necessário. Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai costumava dizer que a parte mais difícil desta vida é saber quando ser o monstro e quando ser o homem. Passei anos sendo principalmente o monstro porque era mais seguro, mais fácil. Mas você e Sofia, vocês me fazem querer lembrar como ser o homem. Então seja ele, por ela, por nós. Emma estendeu a mão para a dele. Juliana viu algo em você digno de ser amado, apesar de tudo. Estou começando a ver isso também. Não nos faça arrepender disso, Fé. Ele levantou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos. Eu passarei o resto da minha vida conquistando isso. Eles sentaram em silêncio confortável, mãos entrelaçadas, até que a voz de Sofia chamou de sua janela. Emma, eu não consigo dormir sem a minha canção. Emma riu suavemente. Devo ir. Lorenzo se levantou com ela, mas não soltou sua mão. Mais cedo, quando eu disse que você nos torna mais fortes, eu não queria dizer apenas taticamente. Você me torna mais forte. Você me lembra o que estou protegendo e por que isso importa. Lorenzo. Ele a puxou para perto, uma mão acariciando seu rosto. Eu tenho lutado contra isso por semanas. Lutando contra a maneira como me sinto quando você entra em uma sala. Lutando contra o conhecimento de que você está se tornando essencial para a minha vida de maneiras que me aterrorizam. Eu parei de lutar contra isso. O que você está dizendo? Estou dizendo que Juliana trouxe você para nossas vidas por uma razão. Talvez fosse para salvar Sofia. Talvez fosse para me salvar. Talvez fosse ambos. Seu polegar traçou sua maçã do rosto. Estou dizendo que estou me apaixonando por você, Emma Foster. E acho que você sente o mesmo. Sua respiração falhou. Isso é complicado. Tudo na minha vida é complicado. Mas isso parece a única verdade simples em todo o caos. Emma se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Foi suave no início, hesitante. Então se aprofundou à medida que meses de emoção reprimida finalmente encontraram liberação. Os braços de Lorenzo a envolveram, segurando-a como algo precioso e vital. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegando. Eu te amo, Emma sussurrou. Eu te amei desde a noite em que te observei chorar enquanto via Sofia dormir. Desde que você me confrontou sobre meus segredos porque você estava aterrorizado, não zangado. Desde que você escolheu acreditar em mim mesmo quando tinha todos os motivos para não o fazer. Então fique. Não como cuidadora ou uma dívida paga. Fique como a mulher com quem eu quero construir um futuro. Que tipo de futuro? O tipo onde Sofia tem uma mãe que a ama, onde eu tenho uma parceira que me vê completamente e me escolhe de qualquer forma, onde nós honramos a memória de Juliana vivendo o tipo de vida que ela teria desejado para todos nós. A voz de Sofia chamou novamente, mais insistente. Emma, papai, vocês estão se beijando no jardim? Porque eu posso ver vocês da minha janela. Eles se separaram rindo. Devíamos subir, Emma disse. Lorenzo manteve a mão dela na dele. Juntos, eles subiram as escadas lado a lado. E pela primeira vez desde a morte de Juliana, Lorenzo sentiu que sua casa estava se tornando um lar novamente. A ligação veio da equipe jurídica de Lorenzo 6 semanas depois que Emma concordou em ficar. Ela estava lendo para Sofia no jardim quando Vincent apareceu com uma mensagem de que o Sr. Pellegrini precisava vê-la em seu escritório. Sofia levantou os olhos de seu livro, olhos brilhantes. Você está com problemas? Acho que não, doce menina. Termine este capítulo e voltarei antes que você perceba. Lorenzo estava parado perto da janela quando Emma entrou, a luz do sol capturando a prata em suas têmporas. Ele se virou e ela viu algo pacífico em sua expressão. Sua documentação está limpa, ele disse sem preâmbulos.
Eu tive meus advogados trabalhando com contatos em Nápoles. Sua certificação de enfermagem agora está devidamente arquivada com todas as agências corretas. Seu visto de trabalho foi atualizado para status de residência permanente. Pelo que qualquer um sabe, Emma Foster sempre foi exatamente quem ela dizia ser. A mão de Emma voou para a boca. Como? Eu tenho recursos e eu protejo o que me importa. Ele atravessou a sala, pegando as mãos dela. Você não precisa mais olhar por cima do ombro. Você não está se escondendo. Você está apenas vivendo. Lorenzo, isso deve ter custado... Não! O que quer que tenha custado, valeu a pena ver essa expressão em seu rosto agora. Seu polegar traçou círculos na palma da mão dela. Você desistiu de tudo para honrar a memória de Juliana. O mínimo que eu posso fazer é dar a você uma lousa limpa para construir seu futuro. Nosso futuro, Emma corrigiu suavemente. Nosso futuro. Ele a puxou para perto, descansando o queixo no topo da cabeça dela. A oncologista de Sofia ligou esta manhã. Eles têm os resultados de seus últimos exames. O coração de Emma la apertou, e ela quer entregá-los pessoalmente amanhã à tarde. Toda a família deve estar presente. O dia seguinte pareceu durar 1 ano. Emma manteve Sofia distraída com jogos e histórias, enquanto Lorenzo lidava com chamadas de negócios com uma secura em comum. Quando a doutora Patel finalmente chegou, eles se reuniram na sala de estar como réus aguardando um veredito. A doutora abriu seu tablet, então olhou para cima com um sorriso que transformou seu rosto geralmente sério. Os exames de Sofia estão completamente limpos. Nenhum vestígio de células cancerosas. Seus exames de sangue são excelentes. Seu sistema imunológico está se reconstruindo antes do previsto. Ela colocou o tablet de lado. Sofia, você está em remissão completa. A sala explodiu. Sofia começou a chorar e se jogou em Emma, que a segurou enquanto chorava. Lorenzo ficou congelado por um momento antes que sua compostura se quebrasse, e ele se juntou a elas, envolvendo as duas em seus braços. Você conseguiu, Emma sussurrou no cabelo de Sofia. Você lutou tanto e você venceu. Nós vencemos, Sofia corrigiu, todos nós juntos. Tocabatel lhes deu espaço para comemorar, fornecendo detalhes sobre horários de monitoramento e retorno gradual às atividades normais. Quando ela finalmente partiu, Sofia estava exausta de emoção e adormeceu no sofá entre Lorenzo e Emma. Ela está realmente bem, Lorenzo disse mais para si mesmo do que para Emma. Depois de tudo, ela vai ficar bem. Ela vai ficar mais do que bem. Ela vai prosperar. Lorenzo olhou para Emma sobre a cabeça de sua filha adormecida. Preciso te perguntar algo, aqui e agora, enquanto ela está dormindo, porque ela precisa fazer parte do que vem a seguir. O pulso de Emma acelerou. Do que você está falando? Em vez de responder, Lorenzo cuidadosamente se tirou do sofá e se ajoelhe no chão ao lado dele. Do bolso, ele puxou uma pequena caixa de veludo. Emma Foster, 6 meses atrás, você entrou em minha vida com segredos e determinação e uma missão de honrar uma mulher que ambos amávamos. Você devolveu a voz à minha filha. Você me ensinou a estar presente em vez de me esconder atrás do medo. Você viu as piores partes do meu mundo e escolheu ficar mesmo assim. A mão de Emma cobriu a boca enquanto as lágrimas começavam a cair. Eu não estou pedindo para você ser cuidadora de Sofia mais. Estou pedindo para você ser a mãe dela, para oficialmente se tornar a família que já somos em nossos corações. Ele abriu a caixa, revelando um anel com uma safira cercada por pequenos diamantes. Case-se comigo, não por gratidão ou conveniência. Case-se comigo porque eu te amo, porque você me faz querer ser melhor do que eu sou. Porque Juliana nos uniu, e eu acho que ela gostaria disso. Papai está pedindo Emma em casamento. A voz sonolenta de Sofia interrompeu. Eu não estou realmente dormindo. Isso é muito importante. Lorenzo riu, o som surpreso e genuíno. Você estava fingindo o tempo todo.
Só por 5 minutos, mas você estava demorando muito para perguntar. Sofia sentou-se e pegou a mão de Emma. Diga sim. Por favor, diga sim. Nós precisamos de você. Emma olhou entre eles. Essas duas pessoas que se tornaram todo o seu mundo. Sim. 1000 vezes, sim. Lorenzo deslizou o anel em seu dedo. Então a beijou enquanto Sofia aplaudia. O momento foi imperfeito e perfeito, exatamente como a família que eles estavam construindo. Os meses que se seguiram não pareceram um conto de fadas. Pareceram trabalho. Consultas e coletas de sangue. Noites em que o corpo de Sofia estava muito cansado para ser corajoso. E manhãs em que Emma ainda acordava meio esperando que o chão desaparecesse sob ela. Mas lentamente o calendário mudou seu significado. Os tratamentos se tornaram menos frequentes. A palavra remissão parou de soar como um desafio e começou a soar como permissão para respirar. Eles aprenderam o ritmo de sua nova vida nos espaços entre o medo. Lorenzo parou de viver através de monitores. Emma parou de viver como se fosse temporária. E em algum lugar na segunda primavera após o casamento, a esperança adquiriu peso e batimentos cardíacos. Pelo tempo que o verão virou novamente, Marco chegou zangado e perfeito, e Sofia o declarou dela antes mesmo de ele abrir os olhos. 2 anos depois, o jardim estava cheio de sons diferentes. O riso gorgolejante de um bebê misturado com a tagarelice animada de Sofia enquanto ela tentava ensinar palavras italianas a seu irmão de 3 meses. Sei Stella, Marco, significa estrela, como as do seu teto do berçário. Marco, que parecia uma mistura perfeita de Lorenzo e Emma com cabelos escuros e olhos azuis, fez um som incompreensível que Sofia decidiu interpretar como sucesso. Emma observou de um cobertor estendido na grama, maravilhada com a forma como sua vida havia se transformado completamente. Sofia tinha 8 anos agora, saudável e vibrante, sem nenhum vestígio da criança silenciosa e doente que ela havia sido. O câncer permanecia em remissão, e a cada mês que passava, o medo de recaída diminuía um pouco mais. Lorenzo emergiu da casa carregando uma bandeja com bebidas e lanches. Ele havia aprendido gestos domésticos nos últimos 2 anos, pequenos atos de cuidado que agora vinham mais naturalmente. Sua filha está convencida de que o bebê disse Stella, ele disse a Emma enquanto se sentava ao lado dela. Nossa filha, Emma corrigiu com um sorriso, e ela pode estar certa. Ele é muito avançado. Claro que ele é. Olhe para os pais dele. Lorenzo inclinou-se para beijá-la, depois Marco, depois chamou Sofia. Venha aqui, estrelinha, é hora da canção. Isso havia se tornado sua tradição. Todo domingo à noite, quando o tempo permitia, eles se reuniam no jardim e cantavam as antigas canções de ninar napolitanas que Juliana havia ensinado a Emma, que havia ensinado a Sofia, que agora estava ensinando a Marco. Sofia se sentou entre eles e Emma começou a melodia. Stella Stellene. Lorenzo se juntou desta vez, sua voz rouca, mas sincera. Ele passou meses aprendendo as palavras, praticando em particular, até poder cantar sem constrangimento. Por Juliana, por sua família. A voz de Sofia era clara e forte, carregando a melodia com confiança. Marco acenava com seus punhos minúsculos, em o que poderia ter sido ritmo. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, pintando o céu em tons de âmbar e rosa, Emma sentiu uma presença que não conseguia exatamente nomear. Talvez fosse memória, talvez fosse gratidão, talvez fosse Juliana, observando a família que ela havia reunido através de um ato impulsivo de bondade anos atrás. Você acha que ela sabe? Emma perguntou baixinho quando a canção terminou. Lorenzo entendeu imediatamente. Eu acho que ela sabia antes de nós. Sabia que salvá-la acabaria nos salvando. Ela mudou minha vida 2 vezes. Uma vez quando me encontrou morrendo naquele beco. De novo quando ela me trouxe de volta para você e Sofia. Ela mudou todas as nossas vidas. Mas você é quem ficou. Você é quem lutou por esta família quando poderia ter ido embora.
Lorenzo envolveu seu braço em seus ombros. Nós não estaríamos aqui sem você. Sofia se inclinou contra o outro lado de Emma. Conte-nos a história de novo, sobre como a mamãe te encontrou. Emma havia contado essa história inúmeras vezes, mas ela nunca envelhecia. Sofia precisava ouvi-la para entender a conexão que tornava sua família única. Marco também a ouviria quando fosse velho o suficiente para entender. Eu tinha 12 anos, Emma começou, e eu pensei que ia morrer sozinha. Mas então essa mulher apareceu. Enquanto ela falava, as estrelas começaram a surgir no céu, pequenos pontos de luz contra o céu escurecendo. Sofia havia ensinado Marco a procurá-las durante o crepúsculo, continuando a tradição que Juliana havia começado anos atrás. Stella Stelline, Sofia sussurrou para seu irmãozinho. Estrelas e estrelinhas. Mamãe está observando lá de cima e mamãe Emma está bem aqui conosco. O bebê agarrou o dedo de Sofia e apertou. Lorenzo puxou Emma para mais perto, descansando a cabeça contra a dela. Nós conseguimos. Através de tudo, nós conseguimos chegar a isso. Nós conseguimos, Emma concordou. E é só o começo. O jardim se encheu de contentamento, enquanto a família se sentava junta sob as estrelas que emergiam. Em algum lugar na memória, Juliana sorriu, seu trabalho completo. Ela havia salvado uma criança que salvou uma família, criando um círculo de amor que se propagaria por gerações. Na casa atrás deles, os monitores estavam escuros e sem uso. Lorenzo não precisava mais observar a distância. Ele estava finalmente presente, finalmente completo, finalmente em casa. E Emma Foster, a menina das ruas de Nápoles que se tornou Emma Pellegrini, esposa e mãe e coração desta família improvável, finalmente havia encontrado o seu lugar.